irmãos, por gentileza? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe onde nós vamos abrir? Quem estava aqui terça-feira passada? Opa, alguém ficou meio... Gálatas. Abre aí comigo, por gentileza. Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Deus é lindo e fiel. Glória a Jesus. Gálatas. Glória a Jesus. Deus lindo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 22. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Encontrou, diga amém. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Repita assim comigo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Repita mais uma vez: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Curva tua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe pedir nesta noite por bondade, que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu nome seja honrado e glorificado mais uma vez, nesta noite, por intermédio da tua palavra. O que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Digam amém, meus irmãos. Amém. Tome um assento, por gentileza. Glória a Deus. Quem estava aqui na terça-feira passada, falamos a respeito da virtude do fruto do Espírito. Falamos a respeito, nós vamos mergulhar de forma minuciosa, de forma bem profunda a respeito desse tema que é de extrema importância. Porque o intuito dessa série de mensagens é que o caráter de Cristo venha a ser moldado em nós. Amém? E uma coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia ela nos dá características. Vou repetir isso daqui. A Bíblia ela nos dá características que todo cristão deve seguir. Ou seja, toda pessoa que se denomina cristão, ela tem um padrão a ser seguido. Amém? Amém. E esse padrão não somos nós que determinamos, mas quem que determina? É Deus que determina. Nós não podemos, eu disse aqui que nem para adorar a Deus nós podemos adorar do nosso jeito, nem para servir a Deus nós podemos servir do nosso jeito. Tudo que nós fizemos diante de Deus tem que ser do jeito que Ele estabeleceu. Tudo foi estabelecido. Amém? Tudo foi estabelecido. E nós precisamos entender que para tudo na nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso dia a dia, existe um padrão a ser seguido. Deus deixou esse padrão. Deus falou a respeito desse padrão. Pastor, não, onde Deus falou a respeito desse padrão? Repita assim comigo: na palavra. Aqui na palavra está escrito tudo que nós devemos ou não fazer. Aqui na palavra, a palavra vai falar a respeito de vários e diversos assuntos do dia a dia, e tudo como que nós devemos seguir ou não seguir. Às vezes nós falhamos nessas condutas, às vezes nós falhamos em algumas áreas da nossa vida por falta de conhecimento da palavra. Lá no livro de Oséias diz, se me fala a memória, acho que é 4:6, que diz que o povo de Deus padece, ou perece, ou é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, se o povo de Deus padece, ou é destruído, em algumas versões, por falta de conhecimento, o povo de Deus deixa de padecer também por causa do conhecimento. Quem pegou? Ou seja, quando você tem conhecimento, você já não padece mais. Quando você tem conhecimento, dificilmente você será destruído. Quem está entendendo isso daqui? Porque o conhecimento vai muito mais além. O conhecimento é
que nós precisamos, repita assim comigo, eu preciso crescer na graça, mas eu também preciso crescer no conhecimento. E o intuito dessas terças-feiras são essas, é trabalhar isso dentro da gente, para que nós venhamos entrar no padrão de Deus, para que nós venhamos agradar a Deus. Pastor, como eu agrado a Deus estando no padrão de Deus? Repito, pastor, como agradar a Deus estando no padrão de Deus? Observe lá no Jardim do Éden, quando Deus pega o homem, forma o homem e o põe no Jardim do Éden, não era Jardim do Éden. O Éden era a região, Deus pega e coloca o jardim no Éden. E ali quando ele coloca o jardim no Éden, ele pega, coloca o homem ali dentro, e ali começa a ter uma intimidade, ali representa o centro da vontade de Deus. E tudo vai começar a dar errado, quando o homem faz o que não é para fazer e sai dos parâmetros de Deus. Porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus deu algumas ordens para ele. Tinha árvores agradáveis lá dentro. Vou repetir isso aqui, tinha árvores agradáveis lá dentro, que ele poderia se alimentar. Só que Deus olhou e falou para ele: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história. Então, quando Deus coloca o homem, e também a Bíblia diz que Deus colocou o homem para lavrar e cultivar a terra. Ou seja, Deus estava cuidando dele, colocando ele ali dentro pela graça. A gente não vê a graça. Tem muita gente que pensa que a graça só existe no Novo Testamento, mas quando você olha no Antigo Testamento, você já consegue enxergar a pura graça de Deus. Porque graça é favor e merecido. Graça é favor e merecido. Eu já dei esse exemplo aqui, mas eu quero que você entenda o que é graça. Quem tem uma nota de dinheiro aí para me dar? Para me emprestar? Uma nota, irmão, uma nota. Não importa qual seja o valor. Ó, a irmã lá, enquanto isso, vamos você, vamos abençoar, tá? Aleluia. É emprestar, prometo que eu devolvo. Prometo que eu devolvo. Vem cá. Aleluia. A irmã, ó, guarda aí, a irmã é 50. É outra. Aí na hora do rolo eu pego a irmã, aleluia. Quanto que tem na minha mão? 60. Às vezes nós temos uma concepção errada de graça. Vou repetir isso daqui, eu não quero ficar confuso na sua cabeça. Às vezes nós temos uma concepção errada de graça. Que às vezes a gente acha que para receber a graça de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Mas se você precisa fazer alguma coisa, já deixa de ser graça. Tem crente que demora para entender isso. Tem crente, Rosa, que tem dificuldade para entender isso, porque a gente é ensinado que a gente tem que pagar preço para tudo. Mas quem diz que a gente tem que pagar preço para a graça? Quem está pegando isso aqui, gente? A gente não aprende que a gente tem que pagar preço em tudo? Aí quando chega na hora da graça, a gente buga. Por quê? Porque a graça não é o tanto que eu faço. A graça não é pelo que eu faço. É Ele que decidiu dar sem eu merecer. A graça, eu vou devolver o dinheiro. A graça, ela não me alcançou, entenda isso. A graça não me alcançou porque eu fiz algo. Não, pastor, mas para eu receber a graça, eu tenho que dar. Graça é favor e merecido. Alguém me explica o que é favor e merecido? Receber algo sem merecer. Receber algo sem? A pessoa merece? Então, logo, se a pessoa não merece, ela não fez nada. Foi Deus. Então, irmão, entenda, alguns aqui já sabem disso. Graça é isso daqui, ó. Graça é isso. Quem está com dinheiro na mão? Representando agora Deus. Deus está com a graça está aqui. Sim ou não? Deus está aqui. Deus pega, vai até a Flávia aqui e pega e dá para ela. Toma. Aí Deus pega, vai até a Alice. O dinheiro é de quem? De quem que é? De Deus. Aí vai até a Alice e entrega. Na lógica que eu estou querendo mostrar para vocês, ela fez alguma coisa para mim, para eu ir lá e falar: nossa, você se esforçou muito, toma o dinheiro? Não. A Alice fez alguma coisa e falou: nossa, você se esforçou demais, você merece esse dinheiro. Não. O que é graça? Graça, Deus te deu sem você ter feito nada. Porque graça não é parte do homem, graça é parte dele. Senão não seria favor e merecido. Senão seria favor e merecido. Ou seja, seria por... Tem isso aqui, gente. Graça não é por mérito. Quem está pegando isso daqui? Graça não é por mérito. Porque ninguém merece. É verdade.
Mas ele achou graça. Quem achou graça? Deus. Quem achou graça? Deus. A gente não fez nada. A graça não nos alcançou porque a gente é bom. A graça não nos alcançou porque a gente é inteligente. A graça não nos alcançou porque a gente é bonzinho. A graça não nos alcançou porque a gente está andando direito. Não. Simplesmente nos alcançou. Aleluia. Por causa dele. Olha para o teu irmão e diga, foi tudo por causa dele. Aí Deus pega e coloca o homem no jardim do Éden com alguns parâmetros. Em outras palavras, Deus coloca na região do Éden, lá o jardim do Éden, coloca o homem lá dentro do Éden e coloca limites. Repita assim comigo, limites. Vamos colocar um exemplo. Está aqui o tapete. Quem está achando o tapete? Sim ou não? Sim. Deus coloca o homem aqui e fala, você só pode ficar aqui dentro, você pode fazer de tudo, mas é só até aqui. Se você passar daqui, terá uma grande consequência. Por que que aí tem alguém que talvez... Ficou claro o que é graça? Quem pegou aqui? Quem entendeu? Então, eu preciso entender por que tem alguém que talvez possa estar perguntando, o senhor está falando de Gálatas, você está falando do Éden. Não, a gente precisa entender uma coisa. Tem muita gente que às vezes, quando vai ler a Bíblia, já abre em qual livro? Quem chutar? Quase. Outro livro. Não, complicado demais. Já abre no Apocalipse. Aí pega e fala, meu Deus, eu quero entender os mistérios do fim do tempo. Quem já foi assim, não conheceu alguém assim? Só que a pessoa quer conhecer Apocalipse pelo livro do Apocalipse. Só que eu preciso entender. Pergunte o que, pastor? Para eu entender Apocalipse, eu preciso entender Gênesis. Pastor, como assim? Porque como que eu vou entender o fim se eu não entendi o início? Porque o final tem a ver com o início. Quem está pegando isso daqui, gente? Glória a Deus. Então tudo volta no jardim do Éden. Tudo na Bíblia gira em torno do jardim do Éden, porque o jardim do Éden foi o ponto inicial de Deus e o homem, a relação. Quando Deus forma Adão e a relação de Deus com o homem. E tudo isso vai ser estragado por conta do pecado. Tudo isso vai ser estragado por conta do pecado. Irmão, se a gente entender a vontade de Deus fosse que o homem desfrutasse de tudo que era dele. A gente precisa até entender isso. Eu já disse aqui outras vezes. Vocês estão conseguindo entender? Dá para ir? Olha o teu irmão e fala, dá para ir? Não está rápido demais? Dá para ir? Está tranquilo? A gente precisa entender que quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, o homem não precisa fazer nada. O homem só precisa cultivar e lavrar. O homem precisa cuidar daquilo que Deus, onde Deus colocou ele, daquilo que Deus confiou a ele, daquilo que Deus colocou na mão dele. Por quê? Porque quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, já está tudo pronto. A doutrina de plantar e colher é pós-queda de Adão e Eva. Repito, doutrina de plantar e colher é pós-queda de Adão e Eva. Porque quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, em outras palavras, só para você entender, para não ficar confuso, Adão tinha que colher para plantar, porque já estava tudo pronto. Porque a boa vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, é sempre Deus quem faz primeiro. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga, no centro da vontade de Deus, já está tudo pronto. Glória a Deus. Quem está entendendo isso daqui? Então uma coisa que persegue o homem, com que o homem peca, erra demais, é na conduta. Repita assim comigo, é na conduta. Por quê? Porque Deus manda fazer uma coisa desde o início. Você veio comigo. Desde o início, Deus manda fazer uma coisa, o homem vai lá e faz. Deus fala, eu quero você aqui. O homem pega e faz o que não deve. Quem está na leitura bíblica? Participando da leitura bíblica de um ano. Vocês viram que a gente passou por juízo? Você viu o tanto de homens que foram levantados por Deus porque o povo fez que era mau aos olhos do Senhor? E o povo de Israel fez que era mau aos olhos do Senhor. E o povo fez que era mau aos olhos do Senhor. O homem tem essa tendência de sair dos parâmetros de Deus, sair do centro da vontade de Deus. Mas a gente precisa entender que para toda atitude há uma consequência. Nós precisamos entendermos que Deus quer que nós estejamos no padrão dele, do jeito dele, da maneira dele que ele estabeleceu. Não pode ser do meu jeito. Porque se for... Está todo mundo me ouvindo bem? Porque se for do meu jeito, não é evangelho. Quero que você entenda isso. Se for do meu jeito, não é evangelho. Jesus veio para estabelecer um governo. Jesus veio, mas não um governo humano, como o pessoal pensava na época que Jesus viria, para tirar o povo do governo da mão de Roma, da opressão de Roma, do jugo de Roma. Não.
Jesus disse: meu reino não é desse mundo. O que eu venho trazer para vocês é algo muito mais além do que isso daqui que vocês estão vivendo. A gente precisa entender que Jesus estabeleceu alguns padrões para que nós venhamos entrar nesses padrões e viver de acordo com a vontade de Deus do jeito que a gente quer. Vou repetir isso daqui, eu quero ser bem redundante nisso, tá? Propositalmente. Para servir a Deus, nós precisamos aprender que tem padrões. Para servir a Deus, tem que ser do jeito dele, gente. Se a gente quer ser um servo de Deus, uma cara serva de Deus, nós precisamos se atentar aos padrões e colocar em prática tudo aquilo que o nosso mestre disse. Porque qual que é a lógica do cristianismo? Repita assim comigo: Cristo. Cristãos. Pequenos Cristo, ou seja, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que colocam em prática as falas de Cristo, ou seja, quem? Jesus é o nosso mestre, sim ou não? Sim. E mestre, você fala o que ele fala, você age como ele age. Amém? Não posso pegar e falar que eu sou servo de Cristo, sendo que eu não pratico nada. Falo, não, Jesus é meu mestre. Mas se ele é meu mestre realmente, eu vou praticar tudo aquilo que ele disse. É fácil, mas eu vou tentar pelo menos colocar. E vou lutar contra mim mesmo. E aqui que nós entramos, também só nessa introdução para você entender, aqui em Gálatas, que nós falamos a respeito da semana passada, então damos continuidade. É o mesmo texto, só que com coisas completamente diferentes. Nós estamos falando nesses dias, nessas terças-feiras, com o intuito de Deus mudar o caráter dele em nós, a respeito das nossas atitudes. Porque a Bíblia diz que as nossas atitudes, as pessoas vão olhar para nós e através das nossas atitudes vão glorificar ao Pai que está nos céus. Nós precisamos entender que através das minhas atitudes e através das suas atitudes, Deus pode ser glorificado ou não ser glorificado, e isso é grave. A gente precisa entender, meus irmãos, que através de cada ação, Deus pode ser ou não ser glorificado. E a pergunta é: Deus tem sido glorificado na sua conduta? Deus tem sido glorificado através das suas atitudes? Deus tem sido glorificado através da sua fala? Você acha que Deus... Posso falar? É para Deus voltar, mas olha para o teu irmão e fala assim: aperte sim daí. Porque a palavra confronta. Mas é bom assim que a gente vai mastigando. O Pai ama, corrige aquele que ele ama. O intuito dessas terças-feiras é Deus nos voltar mesmo, irmão. É, sabe, o oleiro com a mão no vaso fala: você deixou, mas só que a gente tem que entender uma coisa: a gente precisa deixar Deus nos trabalhar. Deixar Deus trabalhar em nós. Olha para o teu irmão e fala assim: deixa Deus trabalhar em você nesses dias. Aleluia. Quem está pegando de glória a Deus? Glória a Deus. Você acha que Deus é glorificado quando você fala palavrão? Na onde que Deus está sendo exaltado quando você abre a boca e fala que não deve? Ah, pastor, mas não tem nada a ver. Demônio. Estevão capítulo 4, versículo 3. Demônio. Nessa versão está demônio. Não, estou brincando, tá? Pastor, você está dizendo que tem um demônio chamado... Não tem demônio, irmão. Mas é como se fosse. Porque ou esse negócio nada a ver, não dá nada. Quem já ouviu essa fala? Você já falou? Não dá nada a ver. Você foi e fez. Foi e se trepou. Só que a gente precisa entender o quê? Que Deus é glorificado em nós através das nossas condutas. Eu quero fazer uma pergunta para você meditar aqui, para você pensar. Deus tem sido glorificado através daquilo que você fala? Quando você fala palavrão, você acha que Deus está sendo glorificado? Ou você acha que Deus está sendo envergonhado? Se as nossas ações, é Bíblia, se as nossas ações glorificam a Deus, abre comigo. Abre comigo. João. João 12. João 15.
João 15, versículo 8. Ó, é Bíblia, não é ideia do pastor Kleber, olha lá. Que é diga amém. Amém. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis os meus discípulos. Peraí. Vou continuar aqui. Vamos lá. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos. E que deis muitos. Repita assim comigo, fruto. Repita assim comigo mais uma vez, fruto. Verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis. Repita assim comigo, fruto. Deus é glorificado quando você dá. E o que são frutos, pastor? Que esses frutos são hábitos. Repita assim comigo, hábitos do Espírito. Características, é sobre isso que nós estamos falando. Sobre o fruto do Espírito de Gálatas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23. É sobre isso que nós estamos falando. Irmão, essas terças-feiras a gente refletir mesmo a nossa vida, o que a gente tem feito. Será que a gente tem agradado a Deus verdadeiramente? Será que a gente tem agradado a Deus do jeito que Ele quer? Porque às vezes a gente acha, preciso falar isso. Tem gente que acha que é só vir sentar e ir embora para casa. Não, olha para o teu irmão e fala assim, é uma vida inteira. Vá para o teu irmão, uma vida inteira. De agradar a Deus. Não é só aqui no templo. Por que adorar a Deus só aqui no templo? Seja sincero, é fácil ou não é? Você acha difícil adorar a Deus aqui? Quem acha que é fácil? Levanta a mão. É que a gente vem, senta, ouve, dá glória, aleluia, depois pega as coisas, ó, e vai para casa. Mas o negócio é lá. Como que a gente é lá? Como que a gente nosso trabalho? Aí eu quero fazer uma pergunta diante desse texto. Que Deus é glorificado quando nós damos fruto. Deus é glorificado através das nossas atitudes. Em outras palavras, a sua palavra, aquilo que você fala, tem glorificado a Deus? Ô glória! Aquilo que você fala tem glorificado a Deus? Eu quero que você pense comigo agora, tá? Quero que você pense com você. Aquilo que você fala tem glorificado a Deus? Ou será que quando você abre a sua boca só saem palavras torpes, palavras que não devem? Pastor, mas não dá nada, querido, não é comigo que você vai prestar conta, é com Deus. Exatamente. Eu falei isso daqui semana passada. Você não representa você mesmo, você representa Cristo. Repite. Você não representa você mesmo, você representa Cristo. Olha para o teu irmão e fala para ele: você não representa você mesmo, você representa Cristo. Aonde eu for, as pessoas vão querer ver Cristo em mim. E se o Kleber falhar, vai falar: mas você não é cristão? Mas você não é pastor? Mas você não é missionário? Mas você não é isso? Mas você não é aquilo? Mas você não é isso? Mas você não é isso? Mas você não é isso? Então a gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Então quando você... O que Paulo diz? Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, não vivo mais, Ele está dizendo: eu morri. Quem vive em mim agora? Então se Cristo vive em mim, quem fala por mim é quem? Quem anda por mim é quem? Cada gesto que eu faço, quem é que faz? Agora eu preciso entender isso, gente. Se Cristo vive em mim, como que Cristo está falando palavrão na minha boca? Se Cristo vive em mim, como que Cristo está falando palavrão na minha boca se Ele que vive em mim? Ou será que você está muito vivo? Porque o apóstolo Paulo diz: não vivo mais, eu não estou vivendo mais, é Ele quem vive. Se Ele quem vive, tem que ter mudança. Eu quero fazer você pensar nesta noite em nome de Jesus. O que você tem falado tem glorificado a Deus? Se você puder, anote isso. É para você não guardar. Não é para você só ouvir, é para você olhar, marcar e falar: Jesus, eu preciso meditar nisso, preciso guardar isso. O que eu falo glorifica a Deus? As minhas atitudes têm glorificado a Deus? Porque, vamos falar assim ou não? Para Deus não cola esse negócio. É meu jeito,
Para Deus não cola isso. Para Deus isso é caráter. Porque tem gente que fala: não, pastor, mas esse é o meu jeito. Só que se você quiser glorificar a Cristo, você precisa mudar o teu jeito. Porque não é você, não é Cristo que tem que se enquadrar na tua vida, é você que tem que se enquadrar na vida de Cristo. Quem está pegando isso daqui, gente? Então, desde que Cristo vive em mim, se eu abrir a boca para dizer que Cristo vive em mim, cada ação minha, eu preciso entender que é Ele fazendo, é Ele agindo. Agora, como que é as suas atitudes? Já falamos aqui a respeito da sua fala. Cristo estava falando palavrão na sua boca? Então a gente precisa tomar cuidado. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. O que a gente tem falado tem edificado ou tem destruído? O que a gente tem falado tem amaldiçoado ou tem abençoado? Se você ousa falar que Cristo vive em você, você não pode falar o que você quer. Repito, você não pode falar o que você quer. Não estou dizendo que você é perfeito, que a gente é perfeito. A gente fala ou não falha? A gente erra ou não erra? Erra. A gente é falho, a gente é pecador. Mas uma coisa é quando pecado na vida do crente tem que ser um acidente, tem que ser todo dia. Sabe aquele negócio? Todo dia. É acidente, repita assim comigo: pecado na vida do crente é acidente. Amém? É acidente. Pastor, falei o que não era para falar. Se arrependeu? Agora não faz de novo, não faz mais. Agora o problema é quando você acha que isso se torna normal na tua vida. Amém? Amém, irmão? Amém. O problema é quando a gente acha que isso fica normal na nossa vida. Olha para o teu irmão e fala assim: cuidado. Cuidado. Porque Cristo vive em você. Cristo vive em você. Pastor, o senhor está querendo dizer que quando você abrir a boca aqui na igreja, no teu trabalho, na tua casa, no mercado, na rua, com o vizinho, com a vizinha, com aquele vizinho chato, qualquer um, eles vão olhar Cristo em você. E dependendo do que você falar, você pode não glorificar a Deus através da sua atitude. Não, pastor, mas eu vou para cima. Não vai para cima não, sabe por quê? Porque Cristo não iria. Quem está pegando isso daqui? Eu preciso entender, gente, que quem controla, quem tem que me controlar é Ele, é o Espírito Santo que está dentro de mim. Eu não faço, se Cristo vive em mim, repita assim comigo: se Cristo vive em mim, não faço mais o que quero. Quem está pegando isso daqui? Repita mais uma vez: se Cristo vive em mim, não faço mais o que quero. Olha o que o verso 24 de Gálatas 5 diz: eis que estão em Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se Cristo vive em nós, o que sobressai aos desejos dele, é a vontade dele. Quem pode dar glória a Deus por isso? É a vontade dele, é os desejos dele. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está, nesse capítulo de número 5, está falando de uma guerra. Repita assim comigo: uma guerra. Uma guerra. Eu falei semana passada de uma guerra entre a carne e o espírito. Por quê? Porque constantemente o espírito luta com a carne e a carne luta com o espírito. Não é só eu que enfrento essa luta. Só eu? Só eu? Levanta a mão, quem é que vive essa luta todo dia? É uma luta constante. Verdade. Qual que é o oposto do fruto do espírito? As obras da carne, que depois a gente vai entrar nisso, nesse mérito. Mas é o oposto do fruto do espírito. Só que para a gente agradar a Deus, a gente precisa colocar esses frutos em prática. Amém? 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 Características, esse fruto, irmãos, são características de Cristo. Quando você coloca esse fruto em prática, automaticamente as pessoas veem Cristo em você. Diga glória a Deus por isso. Então olha para o teu irmão e diga só para ele lembrar: é Cristo que vive em você. Se Cristo vive em você, tem hora que você vai querer, mas você tem que frear. Tem que fazer o quê? Frear. Repita assim comigo: frear. Ele está o pé e fala: opa, não vão ver eu, vão ver Cristo em mim. Eu não quero escandalizar o nome de Cristo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, antes de a gente entrar aqui, glorifique a Deus através das suas atitudes, através da sua fala, da sua conduta. Ei, agora uma pergunta: você tem glorificado a Deus através do seu posicionamento? Glória a Deus. Você tem glorificado a Deus através da sua atitude? Você tem glorificado a Deus através da sua conduta no dia a dia? As pessoas no seu serviço te veem como cristão? As pessoas no seu serviço conseguem te enxergar como uma serva de Deus? A sua família consegue te enxergar como homem de Deus? Sua família consegue te enxergar como servo de Deus pelas suas atitudes?
Ou será que lá você não dá bom testemunho? Ou será que lá no teu trabalho você não dá bom testemunho? Ou será que lá na sua faculdade você não dá bom testemunho? Ou será que no meio dos teus você não dá testemunho nenhum? Aí você quer ser honrado por Deus, quer que Deus te glorifique, quer que Deus pega, vai na tua vida e Deus olha para você e te dá esse monte de Deus para dizer que está do jeito que eu quero. Por quê? Porque você está querendo fazer tudo do teu jeito. Repito, o Evangelho não é do nosso jeito. Evangelho é no padrão de Deus. Olha para o teu irmão, pega a mão dele e diga: Deus te convida a entrar no padrão dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o senhor está falando essas coisas, eu não tenho nada disso. É chance de você mudar a sua rota. Deus te trouxe aqui para ouvir isso, é porque Ele quer trabalhar na tua vida. E Deus é aquele que detecta o que está errado, mas Ele aponta o destino que você tem que fazer. Glória a Deus. É isso que é a função de profeta. Tem gente que acha que a função de profeta é só apontar. Pecado. É uma das funções? Sim ou não? Mas o mesmo profeta que aponta o pecado é o profeta que tem que apontar o destino, a direção do povo. Quando Deus levantava algum profeta para corrigir o povo, corrigia sim ou não? Mas só que apontava o que o povo precisava fazer. Tem um monte de gente aí falando que é profeta, mas só sabe descer a lenha. Não mostra destino para ninguém, não mostra o caminho para ninguém. Então a gente precisa entender, Deus é a Deus que corrige, só que Deus é um Deus que mostra o caminho que você tem que seguir. Deus te corrige, mas Ele mostra, Ele fala: filho, você está errado, filha, você está errado, você está indo por uma direção errada. Que direção tem que ir? Você tem que ir por essa, vai por essa que você vai ter êxito. Gente, a gente precisa entender que Deus é Pai. Vou repetir isso daqui, a gente precisa entender que Deus é Pai. Deus não é qualquer um. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é Pai. Pai protege, Pai dá destino, Pai dá direcionamento. Diga glória a Deus. Deus está perto, Deus não está distante, Deus está próximo de você. Deus é Pai, Pai como Pai orienta. Quem tem filho aqui? Você que tem filho. Se precisar corrigir teu filho, você vai corrigir ou não vai? Vai ou não vai? Não entendi nada ou não vai? Você vai ver teu filho fazendo coisa errada que não deve. Você vai falar: ô, que coisa linda, vai lá e se vira. Você que ama teu filho, você vai chegar e falar: ô, vem cá. Vem cá. Deixa o pai, deixa a mãe conversar com você. O que você está fazendo é errado. Não pode fazer isso. Quem já fez isso daqui? Você fez porque odiava? Você fez porque amava? E às vezes, quando você ama alguém, você não tem que corrigir. Você não tem que pegar para a mãe e falar: você está errado. Amigo de verdade é aquele que aprova tudo. Amigo de verdade é aquele que olha para você e fala: meu, você é top, mas você está errado. Aleluia. Não, você está errado. No final, se você quiser ficar bravo comigo, você fique. Mas deixa eu falar: você está completamente errado. O caminho que você está indo está completamente errado. Glória a Deus. Mas volta. Faz o que é certo, que Deus vai te abençoar. Lembra quando Caim matou Abel? Quem lembra? Quando Caim matou Abel? Deus recebeu a oferta de Abel, não recebeu a oferta de Caim. Caim vai ficar irado. Só que Deus, Ademir, se apresenta para Caim, se apresenta e diz assim: se você proceder bem, se você fizer, em outras palavras, se você fizer direito, do jeito que eu quero, também não vou te aceitar. Só que Caim não deu ouvido, fez o que não era para fazer. Ou seja, se a gente corrigir a rota, se a gente corrigir o destino, se a gente corrigir o caminho, você acha que Deus não vai nos abençoar? Sim ou não? Você acha que Deus nos abençoa? Olha para o teu irmão e fala assim: nesses dias, Deus está nos dando oportunidade de mudarmos o nosso caminho. Aleluia. Quem está pegando isso daqui, gente? A gente precisa entender que o plano de Deus é bom. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A boa vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente precisa entender, irmãos, que os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos pensamentos. A gente precisa entender que quem tem o maior interesse de abençoar cada um de nós é o próprio Deus. Só que nós precisamos estar no padrão de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus pega e manda Noé construir a arca, a Bíblia diz que Deus dá parâmetros. Repito, Deus dá a medida correta de tudo da arca, de como tudo deve ser. E Noé fez o quê? Fez tudo de acordo com o que Deus deu certo ou não deu?
Não, a arca nasceu ou não nasceu? Só que, olha para o teu irmão e fala para ele: Deus deu a medida, mas coube a Noé obedecer. Agora o problema é esse: Deus dá a medida para a gente, aí a gente olha, todos, a gente olha, Demi, acho que está grande isso aqui, né? Pega esse óleo, pega, corta, fala: não, agora tá. Aí Deus olha e fala: está errado, não é na sua medida, é na minha medida. Quem está pegando de que agora é Deus? É na medida de Deus, é no padrão é do jeito que Deus quer. Então é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Abra em Gálatas, deixa aberto em Gálatas aí. Deixa aberto em Gálatas, capítulo 5. Ele está falando a respeito dessa luta, porque em todo tempo, entenda isso, em todo tempo a minha e a tua carne quer desagradar a Deus. Vou repetir: em todo tempo a minha e a tua carne quer desagradar a Deus. Quer pecar, em todo tempo sua carne quer pecar, em todo tempo sua carne quer ser levada pelas suas paixões. Só que cabe a nós lutarmos, cabe a nós guerrearmos contra essas vontades, como pastor, colocando o fruto do Espírito em prática. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, repita assim comigo: amor. Mais forte: amor. Amor é a base. Repita assim comigo: amor é a base. Amor é o fundamento. Depois a gente vai entrar nesse mérito. Só que eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. Se você observe aqui, ó: amor, alegria, paz, fundamentalidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. O amor é a base. Amor é a base. Se você não tiver amor, você não tem nenhuma dessas características. Repito: se você não carrega amor, você não tem nenhuma dessas características. Porque o início, o ponto inicial de todas essas características, esses hábitos do Espírito, repita assim comigo: é o amor. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem que amar. Fala para o teu irmão: você tem que amar. Você tem que amar. Tudo se resume em amor. Ouve, tudo se resume em amor. Por quê? Amém comigo, 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 4, a partir do 16. Quem encontrou 1 João 4, 16, diga amém. Amém. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Por quê? Repita assim comigo: Deus é amor. Deus é amor. Não, repita assim comigo: Deus é amor. Deus é amor. Repita mais uma vez só para você guardar: Deus é amor. Deus é amor. Ainda, ó, volta os versículos. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros. Olha para o teu irmão e fala assim: tem que me amar, hein, criatura? Olha para ele e fala: você tem que me amar. Você tem que me amar. Esse meu sendo desse jeito. Não quero nem saber. Olha o que está escrito aqui: amados, amemos uns aos outros. Por quê? O amor procede de Deus. Repita assim comigo: o amor procede de Deus. Eu estou lendo a versão em A. Repita assim comigo: o amor procede de Deus. Procede de Deus. Último texto: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Não, gente, vamos entender isso aqui. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8: quem não ama? Quem pode concluir? Quem não ama? Não entendi. Quem não ama? Não conhece a Deus. Pois Deus É amor. nisto se
manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem que me amar. Você tem que me amar. Ai, deixa eu me amar. Irmãos, verdadeiros cristãos têm que aprender a amar. Repito, tem que aprender a amar. Agora os crentes têm invertido o amor por ódio. Não é para ter ódio. Olha para o teu irmão e fala umas vezes: é para amar. Porque o teu amor reflete o amor de Deus. Diga glória a Deus. E a Bíblia deixa bem claro que quem não ama não conhece a Deus. Não adianta você bater no peito e falar: eu conheço Deus, sendo que você não ama. Você não conhece. Olha só o que está escrito aqui: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a atitude de Deus é gerada no amor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra aí comigo, você que está de Bíblia, João 21. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. João 21, versículo 16. Versículo 15. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-lhe por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas. Olha para o teu irmão e fala assim: amor tem que ser demonstrado. Tem que ser demonstrado. Glória a Deus. Você está pegando isso aí, gente? Como que Deus demonstrou o amor dele por nós? Entregando o seu? Olha para o teu irmão e fala assim: amor tem que ser demonstrado. Tem que ser demonstrado. Não adianta você falar com a boca que ama, sendo que na prática você não faz nada. Glória a Deus. Quem está pegando isso daí, gente? O amor tem que ser manifestado. Não entendi, o amor tem que ser manifestado. Abre aí comigo em Mateus. Abre aí comigo. Perdão, gente, é Lucas. Abre aí Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Isso. Amém. Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? A lei. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Verso 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote,
quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, repita assim comigo, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga assim: o amor tem que ser manifesto. Glória a Deus. Quem está pegando, diga glória a Deus. Agora volta lá em 1 João, mesmo capítulo 4, versículo 20. Quem sente Deus aqui, diga glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo de número 20. Quem já está falando eita. Misericórdia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Eu tenho falado muito isso daqui, quero enfatizar de novo. Esse papo de pegar e falar, meu negócio é com Deus somente, não é com os homens, está errado. Vida com Deus tem a ver com o nosso relacionamento. Vou repetir, a nossa vida com Deus tem a ver com o nosso relacionamento. Tem a ver com o nosso relacionamento. Só para você entender isso daqui, gente. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quem lembra sabe os 10 mandamentos? Quem sabe? Fala para mim aí primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas. As coisas. Quem lembra o resto? Não falar assim. Pulou, né, irmão? A gente não volta aí direto. E ao próximo como a ti queres. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a cidade, peraí, isso mesmo, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias, isso mesmo, pai e mãe, honrar pai e mãe, não matar, isso mesmo. Para ser cumprido esses 10 mandamentos, quem está como que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Hã? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ao próximo como a ti? Se você, para cumprir esses 10 mandamentos, entenda, só para você entender essa ligação. O povo pegar e cumprir os 10 mandamentos, como que eu cumpro os 10 mandamentos? Tendo adorando a, vamos lá. Amando a Deus sobre todas. Olha para o teu irmão e fala assim: o amor é o fundamento. Fala mais uma vez: o amor é o fundamento. Glória a Deus. Se você não ama, não vai, não flui. E nós precisamos entender que uma das coisas que Deus requer de nós, que Deus requer de todos os cristãos, é que nós venhamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a lidar uns com os outros, gente. Esse negócio de um cristão ficar odiando o outro, olha para o teu irmão e fala assim: para Deus não cola. Para Deus não cola. Nós precisamos aprender a amar. Lembra o que Deus fala? Quando Deus pega, se for trazer a oferta no altar, você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão, depois você volta. Só que a gente está entregando oferta, entregando tudo, com um monte de problema, com um monte de gente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com essa palavra? Eu não posso ofertar, não escuta isso. Eu estou querendo dizer o que? Não adianta você estar liturgicamente correto. Falei difícil agora, né? Não adianta você estar liturgia, sabe liturgia? Quem está pegando o que eu estou falando? Liturgia, coisa de culto. Não adianta você estar liturgicamente correto, só que você não está no padrão que Deus quer.
Aí Deus pega e fala: você está sendo fiel comigo, beleza, top. Só que tem algumas coisas que você precisa arrumar, tem algumas coisas que você precisa colocar um pingo, tem algumas coisas que você precisa resolver, porque do jeito que está, não dá. Olha para o teu irmão e fala assim: você consegue ouvir Deus nessa noite? Consegue ouvir nessa noite? Quem consegue ouvir Deus nessa noite? Glória a Deus. O amor tem que ser manifesto. E como o amor é manifestado? Através das minhas atitudes. Não adianta você simplesmente pegar e falar que eu amo, sendo que você não pratica o amor, sendo que você não coloca em prática o amor. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa colocar em prática o amor. Nós precisamos ajudar mais. Nós precisamos estender a mão mais. Diga glória a Deus por isso. Nós precisamos ajudar mais. Glória a Deus. Quem é meu próximo? Eu vou te explicar quem é meu próximo. Que é o próximo é aquele que está precisando de você. Nós precisamos aprender a amar. E diante de Deus, nós precisamos amar até os nossos inimigos, até aquele que a gente não quer. Pastor, isso eu não aceito. Está na sua Bíblia igual a minha. Se serve para mim, serve para você também. Não importa se você tem jeito forte, se você é difícil. Não. Para Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. E foi assim que você Aleluia! Aleluia. Olha para o teu irmão, com todo carinho do mundo, tá? Mete um sorriso aí. Cumprimenta ele, tipo, Pai do Senhor. Só pode descontrair. Fala para ele assim, ó: para de falar. Para de falar. Que esse é o teu jeito. Esse é o teu jeito. Fala para o teu irmão e fala assim: você tem que estar. Você tem que estar nos padrões de Deus. nos padrões de Deus. Aleluia. Para Deus não cola isso, meu. Não adianta, para Deus não cola eu pegar e falar: Deus, mas o senhor sabe que esse é meu jeito. Ele fala: mas tem que mudar. É teu jeito, mas você tem que mudar. Você tem que entrar no meu padrão, você tem que se alinhar, você tem que se enquadrar. Tem que mudar. Irmão, e para entrar no padrão de Deus a gente tem que mudar. É verdade. Para entrar no padrão de Deus a gente tem que matar as nossas próprias vontades. Todo mundo que está aqui tem vontade, tem desejo, sim ou não? Sim ou não? Só que tem coisas que a gente tem que parar. Para entrar no padrão de Deus a gente vai ter que parar. A Bíblia diz que Jesus olhou e disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a própria Verdade. Se eu quero entrar no padrão de Deus, tem que parar com mentira. Tá até agora, Deus. Glória a Deus. Para eu entrar no padrão de Deus, eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que parar de falar palavrão. Pastor, não pega nada. Continue. Depois você chega à continuação. Olha aí. Continua não, criatura. Vai pro teu irmão e fala assim: não, continua não. Não vai pegar e falar: pastor, eu vou continuar. Continue não, filho. Entendo o que eu estou querendo dizer em nome de Jesus. Quem está entendendo isso aqui? Para entrar no padrão de Deus, irmão, a gente vai ter que negar a nós mesmos. E para agradar a Deus, dentro desse padrão que Ele estabeleceu, se a gente mente, a gente tem que parar de mentir. Porque o ser humano tem tendência a mentir. Não mentira isso aqui, irmão. Falando uma besteira aqui. Mas no padrão de Deus, escuta isso aqui: fora do padrão de Deus tem mentira, mas dentro do padrão de Deus só pode ter a verdade. Glória a Deus. Lembra quando aquela mulher do fluxo de sangue foi tocar em Jesus? Aqui não está escrito essas coisas. Quando foi tocar em Jesus, ela tocou em Jesus, fez aquele alvoroço, Jesus parou, saiu virtude. E Jesus para, olha e fala: alguém tocou, e começa aquele reboliço. Ela pega e levanta, e a Bíblia diz que ela contou-lhe toda a verdade. Porque diante de Jesus não tem como a mentira prevalecer. Aleluia. Então, todo crente, repita assim comigo: todo crente tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Tem que parar de mentir. Mentira é falha no caráter. Você está aí ou não? Sabe, eu tenho que parar de... Pastor, mas tem problema em mentir. Filho, ninguém aqui está atacando pedra. A gente está dando direcionamento pela palavra que você tem que fazer. Se você mente, para de mentir. Quem está pegando isso aqui, gente? No padrão de Deus existe verdade, não existe mentira. Então eu tenho que abandonar, se eu minto, eu tenho que abandonar a mentira. Eu tenho que pegar e falar: Senhor, trabalha em mim, Senhor, trata em mim. Faz a pai, eu preciso parar com essa mania de querer mentir. Porque às vezes a pessoa começa a mentir tanto, que ela mesma acredita na mentira que ela está falando. É verdade. Quem já conheceu alguém assim, para não falar que é você, né? Que foi lá atrás, né?
Para não falar que era a gente. Quem aqui já conheceu alguém assim? Seja sincero. A pessoa mente tanto. Flávia, ela mente tanto. Mas ela acredita na mentira dela. Ela chega pra você e fala: meu menina, vem cá. Meu, tava lá em casa, meu. Eu fiz isso. Meu, peguei e comprei. Quer ver a pior coisa, né? Você vai lá, faz, aí a pessoa: não, também, meu. Nossa, foi assim também. A pessoa nem fez nada da vida. Tudo aconteceu com ela. Tudo aconteceu com ela. Tudo. Ela viveu na época do Titanic. Tudo aconteceu com ela. Exatamente, cheguei lá. Ai, meu Deus. É aquela pessoa que viveu no Titanic. Tudo que você for falar pra ela: menina, já aconteceu comigo, já passei. Ó, é assim. Aí você olha e fala: cara, tem a mesma idade que eu, né? Você passou por tudo isso. Só que a pessoa acredita. Ela fala com tanta convicção que ela acredita na mentira dela. E se alguém olhar e falar: não, cara, não é possível isso. Ela fala: você tá cuidando de mim? Você fala: tô. Quero prova. Porque tem coisas que não faz sentido. Mas tem gente, não é, eu estou falando uma mentira aqui? Não. Tem gente que mente tanto, irmão, que acaba acreditando na própria mentira. Você sabia que tem gente que precisa ser liberta da mentira? Sim. Às vezes a gente acha que problemas é só vício. É só vício em droga, só vício em cachaça, só vício em... Não, irmão. Tem gente que não bebe, tem gente que não faz nada. Mas tem gente que mente. E precisa de libertação? Sim. Na bebida. Inverti tudo aqui. Inverti tudo aqui. E tem gente que precisa de libertação na mentira. Precisa ser liberta da mentira. Tem gente que precisa ser liberta. Pastor, do quê? Dos olhos? Pergunte por quê? Olha o que não deve. Você está aí ou não? Tem gente que olha o que não deve. Fica olhando o que não deve, cobiçando o que não é teu. Tudo isso vem de quem? Dos olhos. Vem da onde? Quando que alguém cobiça algo? Quando? Sempre, por exemplo, você olhou, entrou num lugar e você falou: nossa, por que te trouxe um desejo? Porque você olhou. Tem gente que precisa ser liberto com os olhos, parar de ver o que não é para ver. Quem está entendendo isso daqui? A gente precisa mudar, a gente precisa vencer essa guerra em nome de Jesus, do Espírito contra a carne. Nós precisamos vencer a nossa carne. Diga glória a Deus, gente. Glória a Deus. No padrão de Deus, eu agrado a Deus. Fora do padrão de Deus, eu desagrado a Deus. É uma luta constante. Repita assim comigo: é uma luta. Só que eu preciso agradar a Deus. E para entrar no padrão de Deus, irmãos, como a gente está falando de amor aqui, eu preciso urgentemente, repito, eu preciso urgentemente deixar algumas coisas. Lembra que eu preguei? Quem estava aqui domingo? Lembra que eu falei a respeito que a nossa vida cristã, como Paulo disse, que a nossa vida é uma corrida? E ele convida o quê? Que ele ensina o quê? Que todo corredor, todo atleta, ele não pode carregar peso na corrida. Por quê? Porque o peso dificulta. E quantos de nós estamos querendo entrar no padrão de Deus, estar do jeito que Deus quer, e estamos carregando o que não deve? A gente tem que abandonar a mentira. Para entrar no padrão de Deus, tem que abandonar a mentira. Tem que abandonar a cobiça? Tem que abandonar a cobiça. Parar de olhar o que não é para olhar, o que não é teu. O que não é teu, não olha. Quem está pegando isso aqui, gente? No padrão de Deus, se você mentia, não mente mais. No padrão de Deus, se você falava palavrão, você já não fala mais. No padrão de Deus, fala que o padrão de Deus, você adulterava. No padrão de Deus, você não adultera mais. Fora do padrão de Deus, você traía. Dentro do padrão de Deus, não trai mais. Você dá glória a Deus? Fora do padrão de Deus, você fazia tudo que era errado. Era trambiqueiro, sem vergonha. Dá risada aí, gente. Conhece alguém assim que você olha e fala: lá vem trambiqueiro. Você está falando trambiqueiro, sem vergonha. Fora do padrão era assim. Agora dentro do padrão de Deus, não é mais sem vergonha. Não é mais trambiqueiro. Agora faz as coisas corretas. Só que infelizmente tem muito crente pegando e falando: não, agora eu vesti a camisa de Cristo e tal. É um processo, sim ou não? Sim ou não? Só que tem gente que leva como se fosse normal continuar com práticas antigas. Quem está pegando o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo falar que você não erra? Estou falando isso? Não, todos nós erramos e pecamos. O que eu estou querendo dizer é que tem gente que acaba levando pecado como se fosse uma normalidade.
Ah, não preciso lutar. Não preciso. Está acontecendo mesmo, mas eu estou na igreja. Estou glorificando a Deus. Só que Deus quer ter um relacionamento com você todos os dias. Deus quer ter um relacionamento com você na segunda, um relacionamento com você na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não é só no culto. Quando você estiver no seu trabalho, Deus quer ter um relacionamento com você. Quando você estiver na tua casa, Deus quer ter um relacionamento com você. Pergunte por quê, pastor? Porque daqui a pouquinho o culto acaba. Então quer dizer que a gente só vai viver essa atmosfera aqui? Olha aí. Olha para o teu irmão e fala assim: quando você entrar dentro da tua casa, tem que viver lá também. Fala para o teu irmão: quando entrar dentro da tua casa, tem que viver lá também. Glória a Deus. Deus preparou essas terças-feiras para a gente moldar o caráter dele em nós, gente. Para a gente se alinhar. Quem está pegando essa palavra? Para nós nos alinharmos de acordo com o seu padrão, do jeito que ele quer. Deus está te convidando, deixa algumas coisas para trás. Para de olhar o que não é para olhar. Para de pesquisar o que não é para você pesquisar. Exclui do WhatsApp. Você dá glória a Deus? Glória a Deus. É difícil, né? Faz assim. Quer uma água? Quer água, os obreiros daí, irmão. Se tiver difícil. Se precisar, exclui. Vai no seu WhatsApp, exclui aquele contato do inferno. Que faz você pecar, que faz você cair. Tira, sai de lá. Tira de lá do seu celular. Por que eu vou tirar? Porque eu quero agradar a Deus. Quem está pegando isso daqui? Para de pesquisar o que não deve. Para de correr atrás do que não deve. Por quê? Porque eu preciso e quero agradar ao Senhor. A gente precisa mudar, gente, a nossa rota. Não, pastor, mas é que a minha carne é fraca. É, mas o Espírito é forte. Diga agora a Deus, fala para o teu irmão: o Espírito é forte. Falar que a carne é fraca não é desculpa para pecar por aí, não. Quem está pegando essa palavra? Então a gente tem que fazer de tudo para quê? Repita assim comigo: para agradar a Deus. Se eu sei que algumas coisas que eu faço não agradam a Deus, por que eu vou continuar fazendo sem lutar contra isso? Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa lutar contra o que desagrada a Deus. É lutar todo dia. E você fala: Senhor, me ajuda, eu preciso me libertar disso. Senhor, eu preciso me tirar. Eu preciso tirar esse peso. Quem está entendendo essa palavra? Como a pastor fala assim: eu preciso tirar esse peso. Esse peso do quê, pastor? Esse peso que me atrapalha na caminhada. Eu preciso me livrar desse pecado que me atrapalha na caminhada. Eu preciso me libertar desse pecado que atrapalha meu ministério. Eu preciso tirar da minha vida de uma vez por todas. Aleluia. Quem está pegando isso? E tudo isso para a gente dar o padrão de Deus, para a gente ficar do jeito que Deus quer, da maneira que Ele quer. E o primeiro fruto do Espírito, repita-se comigo, é amor. Gente, a gente tem que aprender a lidar com os outros. Ninguém é falho, todo mundo é falho, ninguém é perfeito. Quando eu estou falando uma experiência minha, gente, minha, se for bom, pega para você. Quando eu entendi que o ser humano não é perfeito, estou de boa. Fábio, eu estou de boa. Presbítero, eu estou de boa. Quando eu entendi, porque antigamente, nossa, a gente queria achar a perfeição de todo mundo. A gente ficava bravo, com raiva, com tudo aquilo. Mas depois que eu entendi que as pessoas não são perfeitas, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque se acontecer algo inesperado, logo eu vou entender: ser humano igual eu, é falho igual eu. Só que, infelizmente, tem muita gente. Sabe por que tem muita gente que sai da igreja? Pergunte por quê. Porque entra na igreja esperando a perfeição de todo mundo, sendo que ela própria não é perfeita. Já parou para perceber que quem caça muita perfeição só faz? Eu vou falar assim de nada só para você entender. A pessoa que, sabe, ela tem uma arma, pergunte qual. Ela é caçadora de perfeição. Ela fica mirando todo mundo assim, ó. Perfeição, tem que ter perfeição, 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 perfeição. Mas você percebe? Aí você analisa a vida das pessoas. Você percebe que quem caça a perfeição é mais rápido que todo mundo? Sim. Faz mais coisa errada que todo mundo? Sim. Sim ou não? Sim. A gente precisa entender que o ser humano é falho, só que Deus quer que nós vivamos em amor. A gente precisa aprender a amar, gente. Independente da falha, independente do erro, independente de como é teu irmão. Eu costumo dizer assim também, que a gente tem uma mania muito feia. Pergunte qual, pastor? A gente não gosta de alguém e quer que Deus não goste. Filho, pelo amor de Deus. Você não gosta de alguém, você quer que Deus não goste também. A gente precisa entender que aquele que você não gosta, Jesus morreu na cruz por ele também, foi para salvar ele também. E você precisa se alinhar com ele, porque não vai
vai ter um céu para você, um céu para ele. O céu vai ser para todos. Então tem que se alinhar, tem que se reconciliar. Quem está pegando isso daqui, gente? A gente precisa entender que nós precisamos manifestar o amor, porque Deus é amor. Deus é amor. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus é amor. Abre comigo 1 Coríntios 13. Glória a Deus. Quem está gostando dessas terças-feiras? Quem tem aprendido nessas terças-feiras? É sobre isso, irmão, é sobre isso. Tem que aprender também. 1 Coríntios. A gente aprende e depois não vai lugar. Nós precisamos sentar e aprender o que Deus quer da gente. 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Irmão, tem muita gente aqui que às vezes, isso não é agora, né? Mas só para dar uma pincelada. Isso aqui já é um problema teológico. Tem gente que vai perguntando: pastor, posso fazer uma pergunta? Posso. Qual é a língua dos anjos? Aí você fala: mas por que você está perguntando isso? Porque eu li ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Mas percebe a fala de Paulo: ainda que eu falasse. Eita Deus! Ainda que eu falasse. Irmão, a gente precisa entender que ele está colocando um peso em algumas coisas para chegar até onde que ele quer. Ainda que se eu falasse assim para vocês, irmãos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, qual que é o assunto principal aqui? Amor. Qual que é o assunto principal? Amor. Então o apóstolo Paulo está pegando toda essa introdução para falar do quê? Amor. Então se eu chegar para você e falar aqui: irmãos, ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu pegue e flutue, ainda que... Eu estou dizendo que eu flutuei? Não. Eu falei a língua dos anjos? Não. Estou dizendo: ainda que eu falasse. Quem pegou isso aqui? Então já entendeu esse tema? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, olha só isso aqui, gente, a profundidade, toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar, gente, você está ouvindo, você está lendo isso aqui? A ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada a ser. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde ciúmes, não envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo espera e tudo suporta. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Escuta isso aqui. O apóstolo Paulo está ensinando aqui que eu posso falar a língua dos anjos, posso fazer o que for no mundo espiritual. Se eu não produzir amor, se eu não tiver amor, não me vale? Não me vale? Quando ele fala, não me vale, fala nada. Repita assim, nada. Quando ele fala de falar a língua dos anjos e dos homens, ele está falando a respeito de comunicar. De comunicar. Irmãos, eu posso falar bem. Eu posso pregar bem. Posso louvar bem. Eu posso fazer tudo bem. Se eu não tiver amor, não vai valer de absolutamente nada. Quem está pegando isso daqui? Agora o ponto 2, ele está falando a respeito de dons. Repita assim comigo: glória. Repita assim: glória a Deus. Ainda que eu tenha dom de profetizar, conhecer os mistérios, toda a ciência. Ele está dizendo: gente, isso aí é tudo top. Só que se eu não tiver amor, não vale de nada. Tem gente que tem tudo isso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Só que não ama. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você pode até ter, mas se você não amar, o amor é fundamental. Escuta isso aqui. Não é os dons que é fundamento para o amor, é o amor que é fundamento dos dons. Não adianta eu falar se eu amar. Quem está pegando, diga amém. Não adianta eu ter dom e falar: meu Deus, pastor, eu tenho um dom lindo. Meu Deus, Deus fala.
falo através dele, nossa, glória a Deus, é bonito, mas se eu não amo, quando eu sair daqui, posso agradar os homens, mas diante de Deus estou reprovado. E quantas pessoas que estão agradando os homens, mas estão reprovadas diante de Deus? Aleluia. Isso aqui dói, irmão, isso aqui é forte. Quantas pessoas estão... Quem lembra que eu falei? Quem lembra? Agradando os homens. Quantas pessoas estão agradando aos homens e estão reprovadas diante de Deus? Porque nem sempre agradar aos homens significa estar aprovado por Deus. Quem está pegando isso aqui? Porque Deus olha o nosso coração. Olha para o teu irmão e fala assim: é dentro do teu coração que Deus olha. Olha o que ele vai falar aqui de vida social. Ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, que bom que eu faço um monte de caridade. Porque tem gente que faz com amor. Agora tem gente que faz sem amor nenhum, só para se promover. É verdade. Não é verdade? A Jussara pode falar aqui. Quantas pessoas que talvez se aproximaram dela, mas por interesse, não por amor? Não estou mentindo? Várias. Pelo que ela pode oferecer, pelo que ela pode trazer. O que acontece? Ah, mas vamos beneficiar disso, porque isso vai me promover, isso aí vai... Não é por amor, é por interesse. Você viu o que ele está falando aqui a respeito disso tudo, isso aqui, irmão? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ó, o que ele fala aqui? Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ou seja, você vai dar a sua vida. Mas se você entregar ela sem amor, não vai valer. Olha para o teu irmão e fala assim: o fundamento é o amor. Eu vou falar algo que talvez vai ser um pouquinho pesado, mas não é pesado. O verdadeiro cristão não existe sem amor. É verdade. Eu repeti, anota isso aí, depois alguém me manda, anota isso aí. Anota isso daí, porque tem coisa que vai vir. O verdadeiro cristão. Eu esqueci já, quem lembra? Não existe. Não existe sem amor. Ah, vocês pegaram. É bom, né? Dessas pessoas pegaram. O verdadeiro cristão não existe sem amor. Aleluia. A gente tem que parar de querer odiar os outros. A gente tem que aprender a amar. A gente tem que aprender a respeitar. E o amor é demonstrado. A gente precisa ajudar mais, entender algo mais que precisa. Quem está pegando essa palavra? Porque, irmão, repita assim comigo: o amor é uma característica. Não, repita todos assim comigo: o amor é uma característica de Cristo. É uma característica de Cristo. Quem está aqui por causa de Cristo? Glória a Deus. Não tenha dúvida agora. Quem está aqui por causa de Jesus? Glória a Deus. E não foi com o amor dele que ele te alcançou? Hã? Foi com o amor dele ou não foi que ele te alcançou? Você merecia? Não. Você era o bonzão? Mas com o amor dele te constrangeu e te trouxe. Glória a Deus. Sim ou não, gente? Quem está pegando isso daqui? Glória a Deus. E a gente precisa entender, gente, que quanto mais amor a gente tiver, tudo muda na nossa vida, tudo muda na nossa história. Quem está pegando isso daqui? A gente se torna uma pessoa misericordiosa quando a gente ama. Sabe por quê? Porque a gente entende. Às vezes tem gente que só sabe olhar para os outros, mas não sabe olhar o tanto de trabalho que ele mesmo dá para Deus. É verdade. Quantas vezes Deus te perdoou? Quem já fez alguns paranauê que desagradou a Deus? Ninguém. Até a Alice, velho. Desobedece. Né, Alice? Quantas vezes obedeceu a mamãe, né? Não é, Alice? Até a criança levantar. Só que da Alice é diferente. Desobedecer a mãe, isso aqui. Não é, Alice? E desagradou o papai do céu, não foi? Mas só que ele não te perdoou? Perdoou. Como assim ele também nos perdoou? Agora, quando alguém falha, a gente é o primeiro a pegar 10 mil pedras. Quem está pegando isso aqui? Primeiro a pegar 10 mil pedras. Fala: sai daqui, você não merece. Opa, peraí, cara. Se coloca no lugar dele. E quando foi você? Jesus não teve misericórdia? E quando foi você? Jesus não teve. Deixa eu fazer uma pergunta: Jesus não teve paciência com você? Sim. E por que com os outros você não tem? Eita. E por que com os outros você quer juízo? Não, Jesus, desce com raio lá na casa dela. Tem crente que é assim. Desce com raio lá na casa dele. Não aguento mais. Aí Jesus pega e fala: é assim que eu agi com você? Olha aí. Quando foi você que estava me dando dor de cabeça, eu tive paciência. Agora aprende a ter paciência com o teu irmão também que está falhando. Isso é muito forte.
Quando a gente não perdoa, voltou o assunto perdão de novo. Quando a gente não perdoa, irmão, o caldo é mais embaixo, o caldo é um pouco mais grosso. Quem está pegando essa palavra? Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus está nos ensinando a amar. Só que tem um porém. Pergunte qual, pastor. Quem quer saber agora? Você agora. Hoje eu peguei o microfone mais cedo para dar tempo. Graças a Deus deu. Que eu falo muito, né, irmão? Graças a Deus. Eu falo, não, é sério. Não é que nem Paulo, não. É muito amor. Não é que nem Paulo, não. É muito amor. Irmão, é tanta coisa que salta aqui, não preciso falar. Aí às vezes o pessoal fala assim: nossa, você fala muito. Aí eu pego e falo: eu sei. É porque a gente gosta de falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vive, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Falar de Cristo em 5 minutos para mim cola. Não dá. Preciso de quase 2 horas para falar dele. Quem pegou, pegou. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Na Netflix a gente fica lá 3 horas e reclama. Eu vou até agora. Olha aí. Eles conhecem. Você fica lá, vamos falar, engajando. Você fica lá maratonando a noite toda. É verdade. E fica lá, ó. E o pior, quem é assim também? Você tá lá maratonando e tal. Aí você fala: nossa, vem na melhor parte, preciso do banheiro. Pausa, deixa rolando, quem quer perder nada. Pausa, vai no banheiro. Pausa, vai no banheiro, volta. E o pior é que se tiver alguém assistindo com você. Sabe, você faz, espera só um pouquinho. Eu vou ali rapidinho, já vim. Aí a pessoa fica lá. Nossas noites, quantas maroterias que eu levo um monte de coisa aqui? Um monte de. Não é assim, ou é só eu? Não. Aí tinha coisa no carro, mas aí, quando você tá assistindo com o filho, eu falo: não mexe. Não, exatamente. Ó, não tira daí. Se você tirar daí, Não despausa. você esquece que você é crente, irmão. Você Não esquece. despausa. Você é Paulo, você sai, não sai. Aí o que acontece? Você vai para essas coisas. Aí tem gente que é fissurada em novela, fica lá na novela lá o tempo todo. Diga misericórdia. Fica lá no BBB a noite toda. Tá repreendido. Fica lá fazendo um monte de coisa. E pior que você fica lá, é tudo coisa que te prende, você fica lá. Lá, a milhão. Vai, quando você for ver, quem já assistiu Netflix alguma coisa assim, quando você for ver, já passou 4 horas. Não é, irmão? Ninguém. Você foi ver, passou 3 horas assim, ó. No celular! Aí, não, você quer ver? Ó, pode falar, Jesus? Pode falar? Fala. Aqui na igreja, você tá aqui, ó. Você tá aqui. Ai, Jesus, veja a hora que eu só quero calar a boca, vou ficar tomando Sinceridade, vamos ser sinceros aqui. Vamos jogar, vamos ser sinceros, tem que ser verdadeiro, vamos lá. Tem gente que fica assim, fala: nossa, meu Deus, fala. Nossa, eu tô tendo muito sono, cansado do trabalho. Aí você vai e fica assim toda hora, assim, pra disfarçar pra ninguém ver. Olha pro relógio e fala: Jesus, 8 minutos que não passa. Quem tá aqui na frente fica olhando o relógio. Aí você pega, e fala assim. Aí quando o pastor vai pegar e fala: não, já tô terminando. Você fala: lá, de novo, iludindo. É verdade isso aí do céu aí. É verdade esse bilhete. Falando que tá terminando, Nunca termina. Não, tô terminando, não termina nunca. Só que vocês entenderam que eu vou terminar no meu tempo. Meu tempo de terminar. Aí, olha pro teu irmão e fala assim: aí, você tá cansado. Você tá moído pelo seu dia. Você não vê hora de chegar em casa pra dormir. Você chega em casa, tua mãe fala: nossa, eu tô acabado, destruído. Ah, deixa eu dar uma deitada aqui. 10h30, 11h30, meia-noite. E o pior é que chama de vídeo também. 1 hora. Aí tá lá sem fazer nada lá. Ah, deixa eu ligar essa chamada de vídeo pra minha tia. Pro meu tio, pra minha amiga. 1h20 da manhã. Nossa! Meu Deus, precisa acordar 6 da manhã. Mas aí a culpa é da igreja. Meu Deus. Eu vou até o glória. É verdade. Aí a culpa é do pastor.
A culpa é da igreja. Quem está vendo isso aqui? Aí às vezes para ouvir uma palavra ou outra vai trazer mudança também para a tua vida. Alguns minutos a gente não consegue lidar com isso. Quem está pegando isso daqui? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: tudo é questão de prioridade. É verdade. Tem gente que fica. Isso aqui eu não posso falar aqui não. Mas tem gente que fica formigando essa parte aqui na cadeira. É sério, tem gente que fica formigando. Tem rodinha no pé. Tem rodinha. Não, aqui na igreja tem rodinha, formiga, tem tudo. Irmão, a igreja tem um dom. A igreja tem o templo do Senhor, tem um dom. Tem um dom de cura. Faz o povo beber água, não bebe o dia inteiro. Não bebe o dia inteiro água. Aqui dentro do organismo funciona milhão para beber água. Desse jeito. A pessoa não vai no banheiro o dia inteiro. Chega na igreja. Vai 10, 15 mil vezes no banheiro. Poder de cura. E na hora da palavra. Isso acontece na hora da palavra. Dá sede. Dá vontade de ir no banheiro. Senhor, não estou mentindo isso aqui? Não. Quantas vezes a gente fala: Jesus, me liberta disso? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, me liberta disso. A gente precisa entender, gente, que a gente precisa priorizar a palavra. Amém? Amém. Irmão, nós estamos vivendo tempos, escuta isso aqui, nós estamos vivendo tempos de muitas igrejas cheias, só que de pessoas vazias. Forte. Tem muitas igrejas que estão lotadas, mas posso ser sincero, sim ou não? Eu não me iludo, porque tem muita igreja cheia de pessoas que vão pelo motivo errado. Não vão pela palavra, não pelo pão e o peixe. Quem pegou a referência? Glória a Deus. Vão pelo pão e o peixe que Jesus pode dar. Depois que Jesus deu, Tchau. depois quando acabar, volta. Não é uma pessoa sólida na palavra. Não é uma pessoa sólida. E Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem que é prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Olha para o teu irmão e fala assim: valorize uma igreja de palavra. Valorize. Valorize uma igreja que o pastor dá no mínimo 1 hora por aí para ouvir a palavra. Tem igreja que você vai aí que é 5 minutos de palavra. É verdade. Vai por mim, que eu sei que eu estou falando, que eu por aí. Vai por mim. 10 minutos de palavra. É a cantoria das 7h30 às 9h. Se você entrar aqui com o cachorro tem oportunidade. Irmão, eu estou falando sério. Eu já fui em lugares. Uma vez fui em um lugar, eu me atrasei. Por que eu me atrasei? Porque o negócio é aqui, o GPS jogou aqui, ó. E era perto. Não, pior coisa é você se atrasar quando é perto da sua casa. E eu me conectando e falei: eu estou atrasado. E minha bateria acabando. O motoqueiro, que eu não conhecia, falou: vou te levar lá. Me levou e achei. Pergunta: quantas horas, pastor? O culto era 7h30, cheguei 8h30. 1 hora de atraso é muito, não é? Seja sincero. Mas não atrasei porque eu quis. Porque eu me perdi o GPS, uma benção. Não é que o GPS desconverte. Desconverte. Aí beleza. Cheguei. Bonitinho. Das 8h30 às 9h. Repita assim, das 8h30 às 9h. Eu cheguei atrasado, sim ou não? Cantoria. Irmão, foi tanta oportunidade que eu olhei e falei: gente, se das 8h30 que eu cheguei até às 9h, foi esses trocentos de oportunidade, imagina das 7h30. Quem pegou? Ademir, eu olhei, mas nessas meia hora, Ademir, foi tanta oportunidade que eu fiquei pensando: gente, imagina das 7h30 às 8h30, o dia que foi. Acho que todo mundo. Aí quando eu fui pegar a palavra, foi mais ou menos umas 9h05 para 9h25 entregar. Meu Deus. Jesus. E aí, o que a gente faz? Então valorize uma igreja que prioriza a palavra. Aleluia. Louvor é bom, claro que a gente prioriza o louvor aqui também, que é um conjunto. Só que a gente precisa entender, irmão, o que Deus quer fazer nos nossos dias. Deus está usando uma palavra de direcionamento. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: seja grato pela palavra. Seja grato pela palavra. Então, o primeiro fruto que nós estamos mergulhando aqui hoje, que Deus quer nos ensinar,
ensinar é que nós precisamos amar mais. Olha para o teu irmão e fala assim: eu sei que você tem teu jeito, só que Jesus te trouxe aqui só para te dizer: ame mais. Glória a Deus. O amor é paciente, o amor cuida. Você viu o que o apóstolo Paulo falou aqui? Mas encerrar, aí, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. No minuto a gente encerra. Finalzinho. Ai, ó, falei, cara. Acabei de falar, estou encerrando. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. O verso 4: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha para o teu irmão e fala assim: o amor gera tudo isso na vida de alguém. Eu quero convidar quem entendeu nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois nós vamos ver se eu consigo falar dos outros frutos. Vai. De 2 em 2, vamos ver, porque o amor tem bastante coisa. Mas fala da alegria, da paz, a gente já fala que vai ser bênção. Glória. Quero convidar, agora nós vamos fazer uma oração encerrada. E que oração é essa? Você vai pôr a mão no seu coração e você vai fazer uma oração particular, porque Deus conhece o nosso Coração. uma coisa que eu esqueci de falar, que eu ia falar, mas acabei esquecendo. Geralmente quando a gente aprende algo da parte de Deus, posso falar sim ou não? Não se espante. Olha para o teu irmão e fala assim: não se espante. Não se espante. Pergunte do que, pastor? O que, pastor? Se a partir de hoje Deus proporcionar situações para você demonstrar o amor. É verdade. Aleluia. Você está pegando isso daqui? Glória a Deus. Agora dói. Glória. Agora a parte que é legal. Porque hoje nós aprendemos sobre o amor. Então se prepare, porque talvez Deus vai proporcionar situações para você manifestar aquilo que Ele te entregou hoje aqui. Talvez seja na tua casa, no teu trabalho, no meio dos teus filhos, no meio dos teus vizinhos, no meio da tua rua, não importa onde, mas às vezes vai gerar uma situação que você vai querer pegar e sabe aquela situação que você vai querer pegar? Está pensando que é. Calma. Respira e manifeste o amor. Eita. Se alguém chegar com uma notícia: você ficou sabendo de fulano? Não tem que estar nessa mesa. Você fala: não, mesmo Jesus veio para mim, veio para ele também. Vamos orar. Olha para o teu irmão e fala assim: manifeste o amor a partir de hoje. Em todas as situações. Manifestando o amor, você está manifestando um caráter de Cristo dentro de você. E o do caráter de Cristo é a... Olha para o teu irmão e fala assim: ame mais. Ame mais. Agora você vai colocar a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Você vai orar agora. Você vai orar agora. Você vai dizer: Senhor, me ensina a amar. Ora aí. Fala: Senhor, me ensina. Eu preciso amar mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso, Senhor, ser mudado. Eu preciso tirar toda a raiva, todo o ódio dentro de mim. Meu amado Pai querido, fala para ele: Senhor, eu quero manifestar esse caráter de Cristo. Eu quero amar, Senhor. Eu quero amar mais o meu irmão. Eu quero cuidar mais, zelar mais. Eu quero me importar mais. Eu quero parar de me importar somente com os meus interesses, mas eu quero amar mais. Assim como Cristo me amou, fala para ele, conversa com ele. Fala: Jesus, do mesmo jeito que o Senhor me amou, entregando o teu filho na cruz, Deus me ensina a amar. Me ensina a amar nessa intensidade. Me ensina a amar nessa intensidade, Jesus. De não olhar somente para mim mesmo, mas de entender que o Senhor é amor. Não importa se vão me chamar de bobo, não importa se vão me chamar de boba, por amar muito, por ter um coração bom, não importa. O que importa é que nós queremos ser parecidos contigo. Fala para ele: Senhor, me muda, me transforma. Me ensina a amar, me ensina a colocar em prática o que eu estou aprendendo. Me ensina a colocar em prática no dia a dia. Me ensina a ser uma pessoa melhor. Fala para ele: Senhor, eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu erro. Eu sei que eu sou mero e pecador. Mas me ensina a ser parecido contigo no dia a dia. Me ensina a não julgar. Me ensina a não tacar pedra. Fala para ele: me ensina a ter compaixão. Me ensina a ter zelo, a cuidar
Me ensina, Pai. Me ensina, Senhor, a lidar com o meu próximo. Me ensina a ajudar aquele que precisa. Eu não quero pensar só em mim mesmo. Senhor, trabalha no meu coração. Fala para ele, Senhor, transborda de amor, porque eu quero manifestar Cristo. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Levante suas mãos. Levante suas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Chegou o momento de você manifestar o amor de Cristo na tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, lá no teu trabalho, lá na tua rua, na tua vizinhança. Chegou a hora de você manifestar o amor de Cristo com as pessoas que estão ao teu redor. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus que o amor de Cristo que vai transbordar em você vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que vai constranger quem tiver ao teu redor. Mas lembre, não é você, é o Espírito Santo que está trabalhando e agindo através de você. Eu quero profetizar que a partir de hoje as pessoas não vão olhar somente você, mas as pessoas vão enxergar Jesus através de você. Eu vou repetir, quem quer dar glória a Deus, a partir de hoje as pessoas não vão enxergar você, mas vão enxergar Jesus através de você, através do amor que você transborda, através das suas ações, através da sua fala, através da tua conduta, porque não vivemos mais nós, mas é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse culto, por essa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos, leve paz e segurança, em nome de Jesus. Diga um amém, aplauda mais forte.